Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal Dantas pelo Mundo. E o nosso vídeo de hoje vai ser o último vídeo sobre a fé. Jesus veio por amor ou veio para nos salvar? A pergunta não é inocente. Eu vou-vos explicar como é que as pessoas, ao falar da vinda de Jesus e a razão porque ele veio, isso simboliza a sua fé e a forma como eles acreditam, quer em Jesus, na sua história e na sua mensagem. Se eventualmente quiserem ver os outros vídeos sobre a fé, eu vou deixar eles na descrição do vídeo, mas podem clicar no símbolo do canal, procuram lá o tema da fé e vocês vão encontrar 4, 5 vídeos a explicar tudo sobre a nossa fé, quer na Igreja, mas sobretudo em Jesus Cristo. A pergunta que normalmente nós fazemos a qualquer cristão sobre Jesus é: Jesus veio por amor ou veio para nos salvar? Se eu fizesse a pergunta, Jesus veio por amor e para nos salvar, eu estaria a cometer um pequeno erro. Então eu vou-vos explicar porque é que Jesus veio, porque é que ele se fez homem e porque é que encarnou no meio da humanidade. E no final, o que é que ele nos deixou? E quando nós hoje dizemos que acreditamos na Igreja e acreditamos em Jesus, nós temos que perceber bem em que é que acreditamos. Se é no seu amor, se é numa questão salvífica, individual, eu diria até um bocadinho egoísta, de sonharmos com a nossa salvação. De uma forma espontânea e natural, a resposta das pessoas será: Jesus veio para nos salvar. Porque, catequeticamente, ao longo das nossas vidas, basicamente aquilo que nos ensinaram foi o que é que Jesus fez, o que é que Jesus disse, o que é que Jesus ensinou e porquê? Para que eu me salve. Normalmente as pessoas demoram mais tempo a explicar porque é que Jesus nos salva do que propriamente porque é que Jesus nos ama. Porque todos os dias nós vivemos o drama da vida e precisamos e necessitamos de uma explicação que nos ajude a enfrentar a vida, que nos expliquem as coisas de maneira a que a gente sobreviva no drama da vida que é o dia-a-dia e que é este mundo. A maior parte das coisas a gente não gosta, pressente que há muitas coisas que não estão bem, que estão erradas. Temos o medo da guerra, temos também o medo de perdermos o nosso emprego e não conseguirmos sobreviver e, portanto, nós, se encontrarmos uma explicação que nos ajude a pensar que isto faz sentido para me salvar, então nós ficamos agradecidos. E muitas vezes ficamos por essa resposta. Jesus veio para nos salvar. Mas veio salvar do quê? E então as pessoas apresentam, desde o início da criação, a história do Gênesis, que o homem errou, comeu a maçã, pecou, e portanto, desde o início, que isto está mal, e Jesus veio para nos salvar. Então as pessoas olham para a história da Bíblia e a história do Adão e da Eva como um pecado original. Acham que tudo ali foi mal decidido por eles e nós estamos a pagar, digamos, a culpa do seu erro. E então Jesus vem para remendar essa decisão do Adão e da Eva que correu mal. Nós, na realidade, estamos a pôr um problema em Deus, que é, Ele criou desde o início mal as coisas. Então Deus cria um mundo e no final cria um homem e uma mulher e vai-lhes dar a liberdade de decidirem se vão fazer o bem ou se vão fazer o mal. Significa que no ato da criação Deus não esteve bem. Deus não criou bem as coisas. As pessoas dizem assim: não, a culpa é do homem, não é de Deus.
Então isso significa que também o homem que criou, criou mal, porque não sabe distinguir, nem sabe decidir o que é melhor para si, a sua felicidade. Evidentemente que já estão a perceber que a interpretação que nós naturalmente fazemos desta história de Adão e Eva, ela está mal feita. E o problema está aí. A primeira coisa a explicar, para quem vê este vídeo, é que esta história de Adão e Eva, apesar de estar no livro sagrado do Gênesis, nós temos que entender que hoje é assumido que não existiu nenhum Éden, nem existiu, digamos, esse primeiro homem e essa primeira mulher da forma como é descrita na Bíblia. Ou seja, hoje nós acreditamos na teoria de Darwin e somos uma evolução de espécie, mas que a determinada altura ganhamos esta capacidade de uma reflexão direta, que é, eu sei se estou a fazer bem ou se estou a fazer mal. Portanto, Deus não criou o pecado original. Deus não criou, por sua iniciativa, uma coisa que desse origem ao pecado. Mas aquela história está lá contada daquela maneira para exemplificar, pelo contrário, o amor e a beleza com que Deus criou as coisas. Vou pôr um se. Imaginem que Deus criava o homem e a mulher, os punha no jardim, mas não punha lá nenhuma árvore do bem e do mal. Então, Adão e Eva tinham alguma vez comido algum fruto proibido? Não. Então, se isso não acontecesse, ainda hoje nós estávamos no jardim do Éden. Nunca, segundo a Bíblia, Deus teria uma justificação para os expulsar de lá, uma vez que eles não tinham cometido nada de errado. Então, muita gente pensa que a árvore do bem e do mal é uma espécie de rasteira que Deus faz ao homem e à mulher. Vamos lá ver se ele é fiel ou não. Então vou pôr-lhe aqui uma árvore que ele não pode comer, de todas as outras, a ver se ele obedece. E como ele não obedeceu, eu vou castigá-lo. Portanto, esta é normalmente a interpretação que fazemos. Se nunca tivesse havido nenhuma árvore do bem e do mal, hoje a humanidade ainda estava no jardim e nunca tinha saído de lá. Então, tecnicamente, nós estávamos numa espécie de prisão. Nós não tínhamos a liberdade de optar se podíamos ficar no jardim ou se podíamos sair do jardim. E nem fizemos mal nenhum para justificar estar lá ou sermos expulsos. E isto muda tudo. Porquê? Porque na história da Bíblia, Deus, ao colocar a árvore do bem e do mal, significa que criou um ser, o homem e a mulher, com a capacidade de pensar, de serem livres. Inclusive, no final de toda a descrição desta história, a Bíblia diz: Deus viu que aquilo que tinha que criar era bom. E quando chega à criação do homem e da mulher, a Bíblia diz: o que Deus criou era muito bom. Então Deus faz as coisas perfeitas. Deus não criou as coisas de uma forma errada. É que a árvore do bem e do mal significa que Deus não queria criar dois robôs, duas máquinas que nunca decidiriam o bem e o mal. Então, é por amor à nossa liberdade, à nossa capacidade de decidir o melhor para nós próprios, de decidir o melhor, viver o drama da nossa vida, que aquela árvore é lá colocada. Então a árvore não é símbolo do pecado. A árvore é símbolo da nossa liberdade. E é símbolo, sobretudo, do amor de Deus na criação. E agora nós temos que fazer a pergunta: porque é que Deus envia o seu Filho? É fácil. Se na realidade a primeira opção da criação tudo tinha corrido mal, então Jesus veio para nos salvar. Então, se o Adão e Eva não comessem a maçã, Jesus precisava de vir? Numa perspectiva de salvação? Não. Não havia nada para salvar, não havia nada para remendar, tudo estava bem. Pois é. É que a mensagem de Jesus não é essa. Jesus
teria sempre que vir. Jesus teria que sempre encarnar. Porque a razão fundamental por que Jesus encarnou não foi para salvar. Eu tenho uma filha. E a minha filha, a partir do momento em que nasceu, passa a ser um bocadinho a razão da minha existência. Eu não estou aqui para salvar a minha filha. Eu estou aqui e estou com ela porque amo. E a mesma coisa com Deus. Jesus teria sempre que encarnar, nascer, teria que estar no meio da humanidade para fazer a experiência daquilo que criou. A razão por que Jesus nasceu no meio de nós é por amor, não é para salvar. Façam um bocadinho um exercício como se fossem Deus. Eu criei uma coisa tão bonita que parece que eu sinto a necessidade de fazer a experiência de ser humano, de que é viver como eles. E isto dá uma beleza à criação absolutamente quase indescritível. Ou seja, é puro amor. Não tem nada a ver com qualquer coisa estragada desde o início. Então, mas Jesus precisava de morrer numa cruz, precisava de sofrer e precisava de ressuscitar para nos expressar esse amor? Aqui, se nós pensarmos na vinda de Jesus por um ato de amor, muda tudo. Então ele vai para a cruz porquê? Porque as pessoas estavam a dizer que ele estava a mentir. Então ele diz, não, eu estou a dizer a verdade. Foi por isso que eu vim, por amor. Se vocês quiserem, matem-me, façam-me mal, mas eu nunca vou negar aquilo que vim aqui fazer. Viver a paixão e viver a morte é uma condição essencial da vida. Então, a partir do momento que ele decidiu ser um como nós, não havia outra solução. Tinha que também morrer, fosse pela cruz ou de outra maneira. Porque senão ele não fazia a experiência da humanidade. Porquê a ressurreição? Pois aí nós já passamos para a parte divina de Jesus. Ou seja, o que ele quis nos dizer é que eu faço essa experiência humana, vivo, transmito-vos aquilo que é importante para vocês amarem-se uns aos outros, mas no fim, se vocês fizerem isso, vocês vão receber o dom da ressurreição. Vocês vão viver para sempre comigo. Aqui já entramos numa questão pura e simplesmente de fé. Mas a fé na ressurreição não é uma fé do que aconteceu. É numa fé do que eu faço todos os dias hoje, e se eu o fizer por amor, mais tarde significa que eu vou receber, eu diria, o dom, a graça de ressuscitar para sempre ao pé de Jesus. Não é uma questão de merecer, não é uma questão de mérito. Reparem, o dom não tem nada a ver com mérito. Mérito é uma coisa que eu esforço para ter. Dom é uma coisa que me é dada. É-me dada a oportunidade de o conhecer perfeitamente. É-me dada a oportunidade de perceber, em definitivo, este amor e esta verdade. Então, é isso que é a fé na ressurreição. Então, mas Jesus salvou ou não salvou? Sim, no fundo, quando Ele se entrega por amor e faz as coisas todas porque nos ama, e teria que vir sempre, a consequência final desse gesto é a nossa salvação. Mas o problema principal é que essa não é a razão. A razão pela qual se torna homem é amor. E a consequência do amor que ele viveu enquanto homem e que o leva à morte e que o leva ao sofrimento e por fim ressuscita, nos dá um sinal que vamos viver para sempre na nossa liberdade com amor. Isso é uma consequência. A salvação nunca foi o objetivo último de Jesus. Jesus veio por amor e é a consequência desse amor que nos salva. E aqui eu tenho que explicar que há claramente, hoje em dia, no mundo, estas duas visões. Há muita gente que olha para toda esta experiência misteriosa de Jesus, que Ele veio para nos salvar e para nos redimir
Tudo isso é bonito, mas esse não é o objetivo final. E o problema é que, durante séculos, essa foi a mensagem fundamental que a Igreja transmitiu aos cristãos. Eu acho que é a primeira vez que eu vou fazer uma crítica direta à Igreja, é que todos esses anos e esses séculos em que a Igreja disse isso, na realidade, ela enganou-se. Eu vou-vos dizer, eu estudei muito dos padres antigos da Igreja, dos teólogos modernos, e na realidade, na sua visão e na sua interpretação, muitos deles punham à frente e falavam sobretudo deste amor com que Jesus se entregou. Mas depois, a mensagem que passava para as catequeses e para os cristãos simples, pessoas que não sabiam ler nem escrever, que iam à missa e ouviam uma mensagem para os manter ali presos àquela comunidade, era uma mensagem, desculpe o termo, derrotista. Tu tens que vir aqui para te salvares. Tu tens que fazer isto para te salvares. Inclusive, tu tens que dar isto à Igreja, tens que pagar isto para te salvares. E esse é um erro que a Igreja cometeu durante séculos. Perguntam-me a mim, então, mas hoje a Igreja mudou? Sim, mudou. Na realidade, esta visão teológica sempre foi a visão da Igreja. O problema é que não a transmitia assim. Atualmente, e a partir do Vaticano II, a Igreja teve consciência desse problema, que, para além de falar do amor de Deus pela humanidade, e foi por isso que Jesus encarnou, muitas vezes transmitiu a mensagem ao contrário, que ele veio para nos salvar. E tenta, atualmente, mudar essa linguagem. Mas, meus amigos, a Igreja tem 2000 anos e o Vaticano II aconteceu há 60 anos. Portanto, ainda só passou uma geração. E, honestamente, essa linguagem ainda não mudou e provavelmente vai demorar muito mais tempo até que as pessoas façam uma interpretação correta do acontecimento da encarnação de Jesus. Mas muitas vezes, eu próprio, Miguel Dantas, na comunicação com as pessoas e na explicação destas coisas, cometo este erro. Eu digo, bem, mas nós temos que fazer isto para procurarmos a nossa salvação. Muitas vezes, na nossa cabeça, está este grande objetivo egoísta de nos salvarmos. Inclusive, se há coisa que a salvação não pode ser, é egoisticamente individual. Portanto, eu não me salvo sozinho, porque eu não amo sozinho. Eu, para amar, tem que haver outro. E esse outro é fruto do meu amor. Logo, eu só me salvo se ele também se salvar. Portanto, eu vou à Igreja e faço estas coisas a pensar que eu me vou me salvar, eu estou a ser o mais egoísta de todos. Isto não é a comunidade. Isto nem sequer é amar. O mais complicado é explicar isto a um padre. Ele preparou-se para liderar uma comunidade. E imaginem que ele assume como objetivo de vida: eu vou para aquela comunidade para salvar a comunidade, para lhes dar todas as condições para que cada um se salve. Imaginem, ele nem vai conseguir sequer projetar e produzir um trabalho que ele não sabe qual vai ser o resultado final daquilo. Outra coisa é ele ser preparado para ir para uma comunidade e amá-la. E através desse testemunho do amor que o Padre dá por uma comunidade, as pessoas vão perceber onde é que está a verdadeira salvação. Porque vai ser esses gestos e esses testemunhos de amor que vão ficar na nossa memória, que vão ficar no nosso coração e que nós vamos querer imitar. Eu tenho a consciência de que o Vaticano II, em muitas coisas, ainda nem sequer aconteceu, e inclusive muitos padres que são ordenados e quando chegam às suas comunidades, quer pelo seu comportamento, desculpem o termo, eu quero, posso e mando, ou então pela sua necessidade de quererem resolver tudo de uma vez por todas, ou então muitas vezes com o superpoder de quererem fazer tudo e não deixarem os outros, digamos, trabalharem na comunidade, ele concentrar em si todas as decisões da comunidade. Ele não está ali numa perspectiva de amor, está ali numa perspectiva de desempenhar uma função que é: olha, vocês estão aqui
para se salvarem. E eu vou ser, digamos, a personagem que vos vai permitir a salvação. Portanto, então aí a salvação deixa de ser um dom e passa a ser um mérito. Uma coisa que parece que eu mereço porque vou à igreja e porque cumpro tudo aquilo que a igreja me pede. E isso não funciona assim. E olhem, meus amigos, custa-me um bocadinho dizer isto, porque também é nesta igreja e é nestes padres que eu acredito. Por vezes acontece que às vezes eles próprios fazem essa reflexão. A sua vida pode ter começado de uma forma a pensar num trabalho e a determinada altura eles próprios podem sentir, digamos, a inconsequência das suas palavras e do seu testemunho e a determinada altura, através da oração, rezarem, pedirem ajuda e começarem a ser na comunidade um testemunho de amor. Aliás, esse é o maior segredo para ser um bom pároco, um bom padre, é, primeiro ama, dá testemunho desse amor. E vais ver que a mensagem de Jesus passa para as pessoas de uma forma mais simples, mais autêntica e, sobretudo, vai fazer-te feliz na tua missão como representante de Jesus entre as pessoas. E olhem, meus amigos, espero que tenham gostado. Já sabem, partilhem este vídeo com as pessoas que acham que vão gostar desta mensagem e espero encontrar-vos aqui num próximo vídeo, talvez noutro tema, e até lá, tudo de bom com vocês.